Encontros com o Futuro, hoje com uma convidada muitíssimo especial, Andressa Silva, diretora executiva da Associação Brasileira da Indústria do Arroz e consultora da Associação Brasileira da Indústria do Feijão. Andressa, é um prazer enorme ter você aqui com a gente e comigo na bancada, professora Suelen Pedroso, da SPM São Paulo, e Marcos Oliveira, diretor do World Observatory. Andressa, Encontros com o Futuro é uma iniciativa da SPM, do Observatório e da Prime, que é o braço da ONU de universidades de negócio no Brasil e no mundo. Nossa intenção é aproximar o setor privado da academia. Andressa, vocês estão em todas as notícias. O arroz é a bola da vez, está todo mundo preocupado com o abastecimento. Conta para a gente um pouco do papel da associação e qual que é o status atual do fornecimento e produção do arroz com a catástrofe do Rio Grande do Sul. Olá, Pedro. Cumprimento também a Suelen, Marcos e a todos os ouvintes. É um prazer também a nós poder fazer parte dessa série. Com relação ao abastecimento, Pedro, de fato, após as enchentes que se abateram sobre o estado do Rio Grande do Sul, houve uma incerteza com relação ao volume de produção de arroz no país, uma vez que o Rio Grande do Sul é o maior estado produtor de arroz. Ele produz cerca de 70% de todo o arroz comercializado no Brasil. Então, houve essa incerteza em relação ao produto que estava na lavoura que ainda não havia sido colhido, que estima-se cerca de 20% do total, e também em relação ao arroz que estava estocado nos silos de armazenamento. Alguns deles chegaram a ser inundados. Diante disso, o governo anunciou a importação de cerca de 1 milhão de toneladas para complementar a oferta em função dessa incerteza. Isso fez com que o consumidor corresse aos supermercados, aquelas chamadas compras de pânico, que a gente também visualizou durante a pandemia, para estocar arroz. E, além disso, também houve compras de arroz para doação para as pessoas afetadas pela enchente do Rio Grande do Sul. Então, isso gerou uma sensação de escassez no varejo, como se fosse faltar o arroz, junto com o anúncio do governo de que faria a importação. O consumidor começou a estocar arroz e comprar volumes superiores ao habitualmente adquirido, e isso fez com que o varejo ficasse momentaneamente desabastecido. Ocorre que, após as enchentes do estado do Rio Grande do Sul, mais de 80% da produção de arroz já havia sido colhida. Então, a Companhia Nacional de Abastecimento, que é o braço do Ministério do Desenvolvimento Agrário, já fez um levantamento com relação ao volume de produção de arroz dessa safra 2023-2024, e eles chegaram a um volume de produção 3,6% superior ao volume da safra passada, onde o abastecimento transcorreu normalmente. Então, hoje, nós já sabemos que não existe risco de desabastecimento de arroz. Excelente notícia, Andressa. E antes aqui de passar a bola para os meus colegas, você comentou que 70% do arroz no Brasil é produzido no Rio Grande do Sul, e os outros 30%, por onde estão espalhados no país? Exatamente. 10% da produção de arroz é produzida no estado de Santa Catarina, então nós temos 80% da produção nacional no sul do país, e também temos produção em Tocantins, Mato Grosso, Goiás e até Roraima, mas são produções que são dedicadas a abastecer a população local, porque são um quantitativo bem inferior. Andressa, aproveitando aqui o tema que o Pedro abordou, o setor de arroz ele enfrenta diversos desafios, desde a questão da mudança climática até a questão da competitividade internacional. Quais que são esses principais desafios que a empresa identifica e qual que é a estratégia que ela pretende utilizar para enfrentar isso? Certo, Suelen. Existem desafios da ordem de sustentabilidade da atividade hortícola e também de rentabilidade da cadeia produtiva. Isso é porque nós temos dois braços, especialmente, que são trabalhados de forma a assegurar a sustentabilidade da atividade. O primeiro deles é um incentivo ao consumo, que a BiArroz começa a trabalhar o desenvolvimento de uma campanha de incentivo ao consumo do arroz, porque é necessário que haja a demanda para que o produtor se mantenha no campo. Nós temos presenciado ao longo dos últimos anos uma redução da área de produção de arroz, porque o produtor tem optado por culturas mais remuneratórias, como a soja, a pecuária, o milho. Então, a existência de demanda assegura que o produtor vai se manter na atividade, então nós precisamos estimular o consumo do arroz. E, além disso, também a exportação do arroz.
Da mesma forma que o consumo, a exportação assegura uma demanda pelo produto e faz com que o produtor se mantenha no campo, se mantenha na atividade. Então, são esses dois braços que a Bia-Arroz atua com vistas a manter a sustentabilidade da cadeia. E também tem as questões de ordem climática, como você me colocou. Nós temos alguns projetos de sustentabilidade, algumas empresas já têm práticas sustentáveis, e é um desafio para a Bia-Arroz comunicar essas práticas sustentáveis para que o consumidor do mercado externo possam acessar essa informação e valorizar o produto brasileiro. E como que é implementada essa prática sustentável dentro do processo de produção? Certo. A ideia é a redução da emissão de gases de efeito estufa. O arroz é um produto que tem matéria orgânica, que é a casca. Quando essa casca é retirada, ao invés dela ficar exposta ao elemento, sujeita à decomposição e à emissão de gás metano, a indústria tem aproveitado essa casca para a produção de energia. Então, a partir da queima da casca do arroz, a indústria consegue gerar energia. Tem muitas indústrias já autossuficientes na produção de arroz e que até comercializam o excedente familiar. E existe no setor do arroz uma economia circular, porque do arroz tudo se aproveita. Então, a gente gera energia a partir da queima da casca e da cinza dessa queima. A gente consegue gerar também, criar cerâmica, cimento, tijolo, até pneu, produtos cosméticos. Então, é uma ampla gama de produtos que podem ser gerados a partir dos substratos de arroz, e a indústria já está empenhada nesse sentido. Isso ajudou, ao longo dos anos, a reduzir a emissão de gás metano, juntamente com a redução da área de plantação. Eu tinha dito que a área de plantio vem diminuindo ao longo dos anos, e isso faz com que, ao diminuir a área de plantio e aumentar a produtividade, a gente consiga um volume de produção normalizado, estabilizado, porém menos uso de terra para plantio. Isso também contribui para a redução da emissão de gás na lavoura. Então, essa iniciativa de tentar diminuir a pegada de carbono, diminuir a emissão de gás de efeito estufa a partir da geração de energia, a partir da redução da área plantada também. Eu tenho uma pergunta, Andressa, com relação ao consumo de arroz, né? Eu me lembro, no passado, a minha impressão era que o arroz e o feijão estavam muito mais presentes na mesa do brasileiro do que hoje. É uma sensação que a gente tem. Então, vocês devem discutir muito internamente. Até queria saber como é que vocês discutem, dentro de uma indústria madura como essa do arroz, como é que vocês discutem a questão do aumento de consumo, que é natural de toda a indústria, mas como é que vocês imaginam a comunicação, que tipo de inovação vocês podem implementar, como é que a associação está vendo a questão de aumentar o consumo do arroz nesses tempos atuais de consumo variado de outros produtos e de outras produções do Brasil? Marcos, nós encomendamos uma pesquisa sobre comportamento do consumidor junto à Euromonitor, que é uma entidade internacional que realiza pesquisas de mercado com diversos setores, e nós identificamos que o consumidor não tem ideia dos benefícios do arroz no seu consumo, por exemplo. E há também aquela cultura de demonização do arroz pensando em carboidrato. Então, o consumidor, de maneira geral, ele acha que o arroz não faz mal porque é natural, é produto natural. Mas ele não tem ideia dos benefícios que o arroz tem. Então, é um dever de casa para a indústria levar esse benefício para o consumidor. Outra demanda que veio a partir dessa pesquisa é de que a indústria coloque na embalagem do produto formas de preparo do arroz diferenciadas. Então, não só para o arroz na panela, como nós conhecemos, mas com uso diverso também. A farinha do arroz, a massa de arroz, né? Então, essa foi uma outra demanda. Ao ser perguntado ao consumidor qual era o derivado de arroz que ele mais se lembrava, por incrível que pareça, na consulta eu achei que fosse vir biscoito ou massa, e veio óleo e proteína. Então, são derivados do arroz que precisam ser melhor explorados, para que o consumidor possa ter acesso de maneira mais diversificada ao arroz. Então, isso passa tanto pela diversificação do uso, como pela informação ao consumidor com relação aos benefícios do consumo de arroz. Eu estou perguntando isso porque eu sou um fã incondicional, eu como arroz sempre que eu posso. Então, eu fico, mas agora que você levanta esses aspectos, eu fico pensando, interessante, o arroz ele não está na moda, entre aspas, como outros produtos do agronegócio, né? E também não está na moda nos cardápios. Então, assim,
tão na moda. Então, eu acho importante ressaltar esse tipo de utilidade mais variada, porque eu não acho, mas é um alimento maravilhoso, combina com tudo, enfim. Precisamos aumentar um pouco mais aí o consumo e tornar o Brasil um pouco mais relevante no consumo mundial de arroz, né? Não deixar só para o pessoal lá da Ásia que se mantém consumindo muito esse tipo de produto. Se mantém consumindo e se mantém saudável, né? Pois A é. gente sabe que o índice de obesidade nesses países é muito baixo. Então, E, inclusive, o arroz também ele é a base da alimentação dos celíacos, que são as pessoas que têm alergia ao glúten. eu não ia comentar Então, isso, né? essas pessoas... Mas a gente era mais, Exatamente. na média, a gente tinha uma alimentação um pouco mais regrada anteriormente, saudável anteriormente, e o arroz estava lá todo dia, praticamente, né? Enfim, mas é isso que eu acho que é um ponto importante, e vocês com certeza estão pensando nisso todos os dias. Pedro. Andressa, para aumentar não só a questão da produção, como também do consumo, quais foram as medidas mais efetivas que você viu sendo tomadas aqui no Brasil? Por exemplo, desoneração de impostos, estímulo à produção, financiamento. Se você tivesse que criar aí um pacote ideal para o setor aumentar a produção e para o consumo também crescer, como você faria esse wish list? Essa pergunta é interessante, Pedro, porque justamente a gente está em um momento que está sendo discutido a questão do abastecimento de arroz no Brasil. Como o Rio Grande do Sul é um estado ficou vulnerável a partir dessas enchentes que se abateram sobre o estado, o governo começa a pensar em iniciativas para a produção de arroz em outros estados de forma a complementar a produção do Rio Grande do Sul. Então, mesmo essa importação que foi anunciada de arroz, que nós hoje entendemos desnecessária, porque o abastecimento está garantido, acaba levando ao questionamento por parte do produtor de que ponto a intervenção do governo pode contribuir ou prejudicar a manutenção da atividade. Então, nesse momento, você importar arroz, sabendo que há quantitativo suficiente para abastecer a população até a próxima safra, isso distribui o mercado, desestimula o produtor para plantar e para aumentar a área no próximo ano. Então, essa é uma questão delicada. Por outro lado, medidas de incentivo por meio de linhas de financiamento que possam dar um fôlego para o produtor produzir, seguro agrícola mais robusto, principalmente diante desses episódios climáticos, né? E o arroz ele veio de períodos de estiagem e agora de chuvas, né? Então, está sempre revezando entre esses dois intempéries climáticos. Então, o seguro agrícola mais robusto também é muito interessante. E a esperança que nós temos agora com a reforma tributária, né? De fazer com que o arroz seja desonerado por ser o produto da cesta básica. Isso, sem dúvida, vai fazer com que nós fiquemos mais competitivos. Hoje, para se ter uma ideia, muitas vezes o arroz chega no estado de Minas Gerais mais barato, vindo de fora do Mercosul, do que proveniente do Rio Grande do Sul. Né? A mesma coisa em alguns estados no Nordeste. Muitas vezes o arroz que sai do Mercosul chega mais barato nesses estados do que o arroz brasileiro por conta de guerra fiscal e questões com ICMS. Então, nós temos a expectativa de que com a reforma tributária, esses desequilíbrios vão ser ajustados e aí o Brasil vai ficar mais competitivo para o abastecimento do arroz no mercado interno. E eu fiquei pensando aqui, Andressa, talvez também seja uma necessidade rever a forma de estratégia de marketing em torno disso, né? Rever a questão da obesidade, como isso é tratado. Como comunicar, né? Comunicar e para quem é o destinatário também, né? Porque acho que vai ficar mais funcional e talvez fomentar de uma forma mais efetiva aí o crescimento, né? Sim. Vocês têm dúvida. E também, Sueli, eu acrescentaria a questão da praticidade dos arroz, né? Porque hoje, o dono de casa, muitas vezes, as pessoas na família já não têm mais tempo para fazer o arroz, para sentarem juntos, para terem uma refeição juntos, né? Então, de resgatar essa cultura do consumo do arroz, muito baseado nessas questões de saudabilidade, de funcionalidade do arroz. Então, esse é um outro destaque que nós vamos ter que transpor, né? A questão da praticidade aliado com a saudabilidade, né? Não basta você ter acesso a um produto fácil preparo, mas que não vai te levar à saúde, né? Então, no caso do arroz, a gente consegue aliar de acordo com o perfil das famílias, né? Uma praticidade, existem vários tipos de arroz pré-cozido, arroz carbonizado, que é muito fácil de fazer,
né, que o consumidor pode adquirir novos hábitos para manter a saúde a partir do consumo de alimentos. Suelen, Andressa, pegando o gancho aqui no comentário da Suelen, o que você tem visto de esforço de marketing setorial do arroz? Os produtores, e também para entender um pouco o perfil do produtor no Brasil, são pequenos, médios, grandes produtores, tem conseguido fazer ondas de comunicação setoriais para esse tipo de esclarecimento? Aonde está o gargalo aí na melhor informação para o consumidor? Hoje, Pedro, a informação que a indústria e o produtor leva para o consumidor é muito suficiente. Nós não temos ainda de forma organizada uma abordagem de marketing que possa acessar públicos altos. Não temos definido ainda qual é esse público, qual a forma de abordagem, né? O produtor, ele, a partir da Federarroz, que é a entidade que representa os produtores no estado do Rio Grande do Sul, tem feito encartes, fazendo transparecer qual o valor do arroz no prato do consumidor, que serve cerca de 73 centavos de dólar o quilo de arroz, e numa relação de 97 países, o Brasil é o país que comercializa o arroz a preço mais barato, e é um produto de qualidade, um produto essencial para a nutrição da população brasileira, e, no entanto, é bem acessível e a gente não comunica isso muito bem. A Federarroz tem feito esse trabalho de levar o valor do arroz em prato do consumidor, mas a indústria peca nesse ponto. Nós estamos justamente trabalhando de forma bem embrionária na gestação de um projeto para incentivo do consumo do arroz. Estamos saindo atrasados, a verdade é essa, né? A gente já devia estar trabalhando nisso há bastante tempo, como fez o café, como fez o ovo, né? E o arroz agora recém despertou essa necessidade do marketing de trabalhar o aumento do consumo do arroz. Existem alguns benchmarks, né, que a gente nota em outros países, né, Andressa? A Itália, por exemplo, produz massas maravilhosas, os risotos italianos e tal. A história da produção alemã de café para ser feito em cafeteiras, a Alemanha não planta nenhum pé de café, mas é a maior exportadora de café embalado do mundo, né? Quer dizer, eu acho que isso levanta, e você está no caminho correto, na minha opinião, levanta uma necessidade de melhoria da percepção da importância do arroz, talvez com outras aplicações, outras receitas, mas que de maneira que isso seja valorizado, como é valorizado até quase como uma política de Estado por outros países, né? Que tem os seus produtos. O café da Colômbia, né? Todo mundo conhece o café da Colômbia. Caramba, mas isso é uma campanha que foi feita, que tem aquele desenho de um plantador de café e tal. Isso são políticas interessantes que os países fazem para melhorar a percepção da qualidade dos seus produtos. Eu acho que vocês estão no caminho certo de fazerem a pesquisa e de quererem achar um caminho que possa posicionar o produto de vocês numa percepção maior de valor e de condição. Você falou o arroz no prato, né? Gostei dessa expressão. O arroz no prato vale muito, né? Ele é uma coisa muito importante. Então, estou querendo aqui fazer um comentário em cima do que você comentou sobre o aumento da percepção de valor. Isso exige uma comunicação muito forte, muito consistente, que eu espero que a tua associação consiga liderar entre os produtores aí. Você fez um ponto importante, né, da representação, no caso da promoção do café pelo produtor, né? Então, isso passa também não só pela valorização do arroz como produto, mas da cadeia produtiva, do produtor de arroz. O Brasil ele precisa valorizar o fato de sermos autossuficientes na produção de arroz. O Brasil consome hoje cerca de 10.500.000 toneladas de arroz por ano, que é mais ou menos o mesmo volume de produção de arroz por ano, um balanço bastante ajustado de oferta e demanda. Então, esse ano, por ocasião das enchentes, nós provavelmente vamos reverter a balança comercial, vamos nos tornar importadores líquidos de arroz, mas nós vínhamos desde 2011 como exportadores líquidos de arroz, então é uma questão conjuntural, mas a dependência de importação de arroz é ruim para toda a cadeia produtiva, incluindo o consumidor, que provavelmente pagaria preços maiores a produtos de qualidade talvez não tão boas quanto o produto brasileiro, que é reconhecido internacionalmente,
Então, a valorização do produto e da cadeia que se movimenta para que nós sejamos autossuficientes na produção de arroz no Brasil. Olha, Andressa, muito obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente. Pela primeira vez eu entendi a importância do nosso querido arroz e feijão, começando hoje pelo arroz. Depois a gente chama para falar um pouco de feijão no próximo programa. E vamos torcer para a situação no Rio Grande do Sul melhorar e a gente recuperar essa potência da produção do setor. Obrigado, parabéns pela gestão na associação. Obrigado, Andressa. Muito obrigada, Pedro. Foi um prazer. O prazer foi todo nosso.